Olá, sejam bem-vindos ao quinto vídeo da playlist. Isso mesmo, já estamos no quinto vídeo. Quem ainda não viu os vídeos anteriores, sugiro que volte desde o vídeo número 1 e acompanhe para não ficar perdido. A gente sabe que o objetivo é resolver todas as atividades propostas na apostila do Rio Educa, versão é 2022. Beleza? Então vamos ao vídeo. Mas antes, inscreva no canal, deixem o seu like, porque vocês sabem que é muito importante para mim. Olá, vamos dar prosseguimento à resolução das atividades propostas na apostila. Mais um vídeo. Vamos lá. Exercício número 48. A professora Sandra possui duas turmas. A turma 1701 tem 35 alunos e a turma 1702 tem 42 alunos. Ela precisa dividir as turmas em grupos. A partir dessa situação, responda. Então vamos lá. Letra A. É possível dividir a turma 1701 em grupos de 4 alunos? E a turma 1702? Será que dá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma continha de dividir. Vai pegar a quantidade de alunos por turma e tentar dividir em grupos de 4 alunos. Basta saber se 42 ali é múltiplo de 4 e se 35 é múltiplo de 4. Então, vamos lá. Letra A. Não é possível dividir a turma 1701 em grupos de 5 alunos. Por quê? 35 não é divisível por 4. Já falei para vocês, ele vai deixar resto. Então, ó, a turma 1701 não é possível. E a turma 1702? Será? Então, ó, colocando ali, não é possível dividir a turma 1702 em grupos de 4 alunos também, pois o quê? 42 não é divisível também por quanto? Por 4. Então, eu não consigo dividir nenhuma dessas duas turmas em grupo de 4 alunos, porque vai ficar faltando. Ele quer valores iguais, número de alunos iguais por grupo. Então, não é possível. Beleza? Então, a letra A ali e a letra B. Agora, vamos para a letra B, perdão. É possível dividir a turma 1701 em grupo de 5 alunos? Vamos lá, vamos na letra B agora. Será que é possível dividir a turma 1701 em grupos de 5 alunos? É só você fazer a divisão de 35 por 5. Sim, ó, você vai conseguir dividir. 35 dividido por 5 dá 7. São 7 grupos de 5 alunos. Entenderam? Aí ele vai perguntando ali na letra B. E a turma 1702? Será que eu consigo dividir em grupos de 5? Não. Por quê? Se eu dividir 42 dividido por 5, não vai dar 8, sobra resto 2. Então eu não consigo formar grupos que tenham a mesma quantidade de alunos. É claro que se eu botar ali o restante no outro grupo, vai dar. Mas aqui ele está querendo dizer o mesmo número de alunos. Tá bom? Então, a letra B não dá para você fazer isso. A letra C. Quais são os divisores de 35? Lembrando, os divisores triviais de 35 é o 35 e 1. Então, você vai abaixando e fazendo as contas. 35 por... Aí vai fazendo por 2, por 3, por 4. Ver quais são os que são divisíveis. E o número de divisores é infinito? E aí, é uma pergunta, sim ou não? Não. O número de divisores não é infinito. Por isso que ele tem que ser... Os divisores de 35 têm que ser menores do que quem? Menores do que 35 e maiores do que 1, maiores ou iguais, que o 1 e o 35 são os divisores triviais. Então vamos lá.
os divisores de 35, você fazendo as continhas, você vai achar 1, 5, 7 e 35. Esses são os divisores do 35. Se você dividir 35 por 4, o 4 não dá. Por 6, não dá. Você vai testando. Até porque ainda não dei os critérios de divisibilidade para a gente fazer isso e nem ali a fatoração em números primos, que é uma maneira rápida de a gente achar todos os divisores de um número. Tá beleza, pessoal? Então, a letra C, os divisores de 35 são esses. E os divisores de 42? Mesma coisa, na letra D, você vai testando. 1 e 42 são os divisores triviais. Então, os divisores de 42 têm que ser menores ou iguais a 42. 42, você vai testando. 41, será que é? 40, e vai. Aí você vai percebendo que os divisores de 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e o próprio 42. Aí ele faz a perguntinha na letra E. Qual é o maior número possível de alunos por grupo, de modo que todos os grupos em todas as turmas, você vai misturar, ele vai fazer grupo ali de todas as turmas, tenham a mesma quantidade de alunos. Então, qual é o maior número possível? Maior número possível é a palavrinha mágica para MDC, máximo divisor comum, que vai ser entre quem? Qual é o máximo divisor comum entre 35 e 42? Então, quem vai ser o máximo divisor comum entre 35 e 42? Muito bem, ó, é o número que aparece aqui em cima e embaixo e é o maior possível. O 1 é também, mas o 7 é o maior. Então, na verdade, esse 7 representa o quê? É a quantidade de alunos do grupo. E quantos grupos você vai formar nesse aqui? 35 dividido por 7, 5 grupos nessa turma, 42 dividido por 7, 6 grupos na outra turma. É assim que a gente faz. Então, só aqui que ele perguntou, só ali se é possível você fazer isso. Então, a letra E, como é que a gente vai colocar? São 7 alunos em cada grupo. É o máximo divisor comum. Beleza? Aí ele pergunta, quantos grupos ao todo a professora Sandra formará, considerando as duas turmas? Então, considerando essa situação aqui da letra E, eu tenho ali que os grupos, juntando as duas turmas, terão 7 alunos. É aquilo que eu falei. Então, vai ser 35 dividido por 7, dá 5 grupos nessa turma aqui, que é a 1701, e 6 grupos, porque vai ser 42 dividido por 7, dá 6 grupos na turma 1702. Então, é assim que a gente vai dar a resposta. Ó. 35 dividido por 7, 7 grupos na turma 1701 e 42 dividido por 7, 6 grupos na turma 1702. Portanto, são quantos grupos no total? 5 mais 6, 11 grupos com 7 alunos em cada um desses grupos. Essas palavras de mágica aqui, maior possível, você vai lembrar MDC. E menor possível, você lembra MMC. Beleza? Esses exercícios assim são exercícios clássicos de divisão, de divisibilidade envolvendo MMC e MDC. A parte de múltiplos, né? E de divisores. Beleza? Vamos para o exercício número 49. O exercício número 49, a gente já vai começar a trabalhar a ideia de fração. Então, vamos lá. Ó. 49, ele está dizendo o que aqui para a gente? Ele deu uma situação, né? Mandou os grupos aqui dividir, ele botou assim, ó, 3 pizzas inteiras de mesmo tamanho foram repartidas entre crianças de uma turma. Para isso, a turma foi dividida em 3 grupos. Então, tem 3 grupos aqui, ó, e eles dividiram a pizza. Aí, ele perguntou aqui para a gente, até eu vou botar aqui, ó, primeiro grupo,
segundo grupo e terceiro grupo. Aí ele pergunta, todos os grupos dividiram a pizza na mesma quantidade de pedaços? E aí? Sim ou não? Sim, ó, aqui tem um pedaço, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, todo mundo do grupo dividiu a pizza em 4 pedaços. Concordam? Sim ou não? Sim, né? Então, todos os grupos dividiram em 4 pedaços. Tá certinho ali até aí. Em todos os grupos, cada criança recebeu a mesma quantidade de pizza? Aí a gente já tem que pensar. E aí? Eles dividiram em 4 pedaços. Mas os 4 pedaços foram de tamanhos iguais? Veja, tem gente que está comendo mais aí, ó. Tem gente gulosa aí nesses grupos. Tem gente esperta aí. Então, o que acontece? Será que todo mundo, toda criança recebeu a mesma quantidade de pizza? É claro que não, né? Pois o primeiro e o segundo grupo não repartiram em partes iguais. Não é isso? Ó, esse primeiro grupo não repartiu em partes iguais e esse segundo grupo aqui também não repartiu em partes iguais. Que grupo fez a divisão mais justa, na sua opinião? Quem é guloso vai dizer que foi aqui, ó, já que eu comi o meu maior pedaço. Mas não é isso não. A forma mais justa aqui para a gente, que foi feita a divisão, foi esse terceiro, porque todo mundo comeu a mesma quantidade, tá vendo? Isso foi mais justo. Então, que grupo fez a divisão mais justa? É o terceiro grupo, que foi esse aqui, ó, pois dividiu em partes iguais. Aí ele começa a introduzir esse tópico aqui da matéria, que é a fração. O que é uma fração? Representa uma divisão em partes com quantidades o quê? Iguais. Essa que é a ideia de fração. Então, a palavra fração vem do latim fractus. Até li errado aqui, ó. Me perdoem aqui que o slide está bem pequenininho. Fractus, que significa partido, dividido ou quebrado. Beleza? Então vamos lá, exercício número 50. Cada uma das imagens a seguir está dividida em partes iguais. Ó. Cada uma disso aqui está dividida em partes iguais. Determine a fração correspondente à parte pintada em relação ao todo. Aqui, então, vai ser quem? Ele pintou uma de quanto? 1, 2, 3, 4. Então, ó, uma de 4. Uma de 4 ficou terrível, né? Mas tudo bem. Aqui, 2 de quanto? 1, 2, 3, 4. 2 de quem? 2 de 4. E aqui? 1, 2, 3. De quantas? Quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 3 de quanto? 3 de 8. E aqui, ele pegou todas as partes. Ele dividiu, mas pegou todas as partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 8, que acaba representando o todo. Tá vendo? Ele pegou 8 partes de 8. Aí ele dá uma explicaçãozinha aqui, ó. Quando todas as partes divididas aparecem selecionadas, isso é, pintadas, que foi esse caso aqui, podemos dizer que temos um inteiro. Ele pegou a parte inteira. Então, ó, ele dividiu em 8 partes e pegou 8 partes, então ele pegou tudo. Beleza? Aí ele botou, fique ligado, o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Ó, o numerador é chamado, que a gente coloca aqui, ó, representa... deixa eu ler aqui de novo, está muito ruim de ler. Deixa eu ver aqui de novo. Representa e enumera o total de partes selecionadas. E o denominador é a parte de baixo. Representa o quê? O total que foi dividido. Então,
numerador da fração de cima, denominador é o que foi ali repartido. Beleza? Até aí? Então, essa ideia inicial ali de frações, vocês têm que ter em mente isso, para fazer os exercícios posteriores. Vamos lá. Exercício número 51. Cada uma das imagens a seguir está dividida em partes iguais. Determina a fração correspondente à parte pintada em relação ao todo. Então, olha só, essa parte aqui é o quê? 1, 2, 3, em quanto? 3 em 6. Essa parte aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 em quê? Em 8. Essa aqui, 1, 2, 3, 4. 4 em 8. Essa aqui, 1 em 2. Aí ele faz a seguinte perguntinha. O que há em comum entre as frações nessa atividade? Percebam que ele está sempre pegando a metade do que ele foi dividido, tá vendo? Ó? Ele dividiu em 6 partes e pegou 3, pegou a metade. Dividiu em 8 partes e pegou a metade. Dividiu em 8 pedaços e pegou o quê? Pegou a metade. Dividiu em 2 partes e pegou o quê? Pegou a metade. Então, como é que a gente poderia responder isso? Então, o denominador, que é a parte de baixo, é o dobro do numerador, a parte de cima. A parte pintada é igual a o quê? É igual a parte pintada, a parte pintada é igual à parte não pintada. Também poderia dizer isso. Portanto, as frações representam a mesma parte do todo. Então, é mais ou menos isso. Ele divide em 6, pega a metade e deixa a metade. Divide em 8, pega a metade e deixa a metade. Divide em 8, pega a metade e deixa a metade. É isso que está em comum, ele está pegando a metade. Então, você pode responder de várias maneiras isso, dentro do que eu estou falando para vocês. Vamos lá, então? Exercício número 53. De uma barra de chocolate, Ian comeu 1/3. Então, vou representar a barra de chocolate aqui dessa forma, que está lá. Ó. A barra de chocolate ela tem esses pedacinhos ali cortados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 24 pedacinhos. Então, vamos lá. Ó. Ian comeu 1/3. Se ele comeu 1/3, vai dividir isso aqui em 3 partes iguais e vai comer 1/3. Então, ó, dividir em 3 partes iguais e comeu isso. Então, sobrou essa parte aqui, ó. Concorda? Ele comeu 1/3, aqui é a parte que Ian comeu. E ali foi dividido em 3 partes. Essa parte aqui é que sobrou. Eu poderia deixar até separado aqui para frisar, dar a impressão de que eu dividi em 2 partes. Mas não. Dividi em 3 partes iguais. Cada parte vai ter começando com 2 tabletezinhos assim para baixo. Por isso que aqui tem 2 partes. É a parte que sobrou. Aí ele está dizendo que Joana comeu a metade do que sobrou. Então, ela vai comer a metade disso aqui, ó. É dividir isso aqui ao meio. Então, ó, vai ficar como? Isso aqui é a parte que Joana comeu e essa aqui é a parte que sobrou, que quem comeu? Que Paulo comeu. Então, na verdade, ele pegou essa barra de chocolate, dividiu em 3 partes iguais. Ian comeu essa terça parte. Do restante que sobrou, Joana comeu a metade e deixou o restante para Paulo. Aí ele faz a seguinte perguntinha ali. Quem comeu mais chocolate? E aí, quem comeu mais chocolate? Ninguém, né? Porque todo mundo comeu a mesma quantidade. Se você fizer as divisões certinhas ali, você vai perceber que todos comeram o quê? A mesma quantidade de chocolate. Beleza, pessoal? Vamos lá. Exercício número 54. Dona Maria preparou docinhos para uma festa. 1/3 dos docinhos foi de chocolate. Se ela preparou ao todo 120 docinhos, quantos docinhos eram de chocolate?
Então, como é que você vai fazer isso? Vai fazer uma barrinha, já que ele dividiu em 3 partes iguais, e são 120. Então, como é que você faz? Cada pedacinho desse aqui, você vai descobrir que é 40. Como que você faz isso? Porque você vai dividir 120 dividido por 3. Então, cada pedacinho desse que foi dividido, vale quanto? Vale 40. Se ele pegou aqui, ó, essa parte aqui que ele colocou, que é 1/3, é o quê? É de chocolate. Então, quanto de chocolate que ele comeu? Que ela fez? Comeu não, já estou misturando as bolas. 40. E por que eu faço esse desenho dividido em 3 partes iguais? Porque ele disse que é 1/3. Ó. 1/3 dos docinhos é de chocolate. E por que eu dividi por 3? Porque vai dividir por 3, cara, em 3 partes. Pegou o todo e dividiu em 3 partes iguais. Beleza? Até aí? Então, a resposta é o quê? 40. Agora aqui, o exercício 55. Sabe-se que aproximadamente 7 décimos, 7 partes de 10. Eu dividi em quantas partes iguais, então? 10 partes iguais. Então, o exercício você sempre tem que olhar o denominador. Então, veja, eu dividi em 10 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou pegar aqui 50 quilogramas, que é a massa corporal do que ele está colocando, e dividir em 10. Então, cada pedacinho desse vai equivaler a quem? A 5. Então, ó, cada pedacinho desse vale 5. Para totalizar quanto? 50. Só que ele pegou, quantas partes que ele pegou dessas em partes iguais? Ele dividiu em 10 e pegou o quê? Pegou 7. Então, você quanto? 7 vezes 5 ou 5 vezes 7. Então, qual é a massa de água ali que ele está colocando? Já que 7 décimos da massa corporal de uma pessoa é composta de água. Uma pessoa que está com 50 quilogramas vai ter uma massa de água de quanto? 35 quilogramas. É só você fazer o desenhozinho, dividir ali em 10 partes, porque o exercício pediu ó, em 10, fazer a continha e ver que cada pedacinho desse igual equivale a 5. Eu peguei 7 pedacinhos desse. Fica fácil de fazer a conta desse jeito. Beleza? Exercício número 56. Veja, 2/3 dos alunos de uma turma são meninas. Então, 2/3. Você vai pegar o todo e dividir em quem? Quantas partes iguais? 3 partes iguais. Entendeu? Se a turma tem 36, então o total, esse total foi dividido em 3 partes iguais. Então, vai ter 3 partes. 1, 2, 3. E do total, vou dividir em 3 partes iguais. Cada pedacinho igual vai valer, então, a quanto? 12. Então, ó, 2/3 são o quê? Meninas. Então, ó, esses 2 pedaços pintados é 12 mais 12, 24. Então, 24 são meninas, porque ele disse que 2/3. 2/3 são meninas. E o restante? Então, o restante é meninos. Então, são 12 meninos. Esses exercícios de fração, se você verificar o denominador e partir ali para essa estratégia, eu vou dividir em 3 partes iguais, o todo é 36, que é todo mundo, 36 dividido por 3, 12, cada pedacinho desse 3, ele disse que 2/3, então 2 pedacinhos em 3 são meninas e o restante é menino. Beleza? Acho que não tem dificuldade nesses exercícios não, não é isso? Vamos lá, exercício número 57. Para uma receita, são necessários 2/5 de xícara de açúcar. Já sabe que vai dividir o todo em quanto? Em 5 partes iguais, concorda? 2/5 de xícara de açúcar. Aí ele diz que se uma xícara de açúcar equivale a 200 gramas, então a xícara, 200 gramas, o total, 2/5 de xícara. Então você vai pegar o total e dividir em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. E ele diz que esse total aí é 200 gramas. Então, ó, 200 dividido para 5 dá quanto? 40 e sobra resto 0. Então, cada pedacinho desse equivale a quanto?
40. Mas eu peguei quantos pedacinhos desse que eu dividi em 5 partes iguais? Peguei 2 pedacinhos. Se eu peguei 2 pedacinhos, quanto que vai equivaler ao que ele está pedindo aqui, ó, da receita? 2/5 de xícara. Então eu peguei quanto? 40 mais 40, 80 gramas. Já que uma xícara inteira é 200 gramas. Então, 2/5 de xícara vai ser quantos gramas? 80 gramas. Se você lembrar que tem que dividir ali os pedacinhos nessa parte aqui de baixo, que é o denominador, você não vai errar esse tipo de questão. Entenderam? Vamos lá. Mais um exercício. Exercício número 58. Joana comeu 3/4. Olha aqui, ó. Vai ter que dividir em quantas partes iguais? 4 partes iguais. Só você olhar o denominador. Então, ó, Joana comeu 3/4 de uma barra de chocolate. Se a barra possui 100 gramas, então toda a barra corresponde a 100 gramas. Eu vou dividir essa barra em quantos pedaços iguais? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou dividir o 100 dividido por 4 dá 25. Cada pedacinho desse vai equivaler a quanto? 25. Mas eu comi quantos pedacinhos desse 4 que eu dividi? Comi 3, ó. Por isso que eu pintei de vermelho. 1, 2, 3. Então, ó, Joana comeu quem? 25 mais 25 mais 25 dá um total de quanto? 75 gramas. Qual é a tática que você tem que fazer? É verificar o denominador. Todos esses exercícios de fração, aqui você tem que sempre olhar para o teu denominador e fazer as divisões ali de acordo com ele. Tá bom? Vamos lá, exercício 59. Em uma eleição do Grêmio Estudantil, a chapa vencedora obteve 5/7. Vai dividir em quantas partes iguais? Muito bem, em 7 partes iguais. E o total, ó, se ao todo foram 567 votos, quantos votos que recebeu a chapa vencedora, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 567 dividido por 7 dá quanto? 81. Então, cada pedacinho desse vai ser 81. Mas eu peguei quantos pedacinhos desse que eu dividi em 7 partes iguais? Peguei 5 partes iguais. Então, ó, a chapa vencedora vai ser 81 mais 81 mais 81 mais 81, 5 vezes. Então, 5 vezes 81, 405 votos. Beleza, pessoal? Eu vou terminar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham compreendido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!